Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, queridas mulheres, parabéns pelo nosso dia. Já estamos aqui no final do nosso dia 8 de março, mas é com muita alegria que venho aqui para nós podermos comemorar juntas esse dia e nada melhor que comemorar na presença de Deus. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Minis. Que Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui, queridas e amadas mulheres, a palavra de Deus hoje, um evangelho muito especial para cada um de nós, para vocês homens também, porque o recado vale para todo mundo. Mas o Senhor hoje teve uma conversa muito especial com uma mulher. E essa é uma mulher da Samaria. E aí essa samaritana, queridos e amados irmãos e irmãs, Duda, seja muito bem-vinda. Essa mulher da Samaria, gente, essa mulher, a gente vai conversar um pouco sobre esse evangelho, porque a leitura completa do evangelho, ela é bem longa, então eu vou passar um pouco do contexto para vocês e depois nós vamos ler um trecho do evangelho juntos na íntegra. Mas o que acontece? Essa mulher da Samaria, primeiro que judeus já não se falava com os samaritanos, né? Já não se entendiam, né? Por questões pessoais deles não se falavam. E outra que essa mulher, o que tudo indica, que ela era uma mulher de vida fácil, assim. Ela não era, né, uma mulher decente. Então, por esse motivo, ela estava ali ao meio-dia indo buscar água no poço, porque ninguém vai ao poço meio-dia para buscar água. Então ela estava indo num lugar onde ela não ia ser vista pela sociedade. Ela era uma mulher rejeitada, né, que estava lá fora do convívio social, vivia às margens da sociedade. E aí, nosso evangelho está hoje em João 4, do 5 ao 42. Boa noite, Luciana, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E aí, qual o contexto desse evangelho? Jesus estava passando por aquela região e Jesus estava cansado. Pois é, tá vendo? Jesus é tão humano quanto nós. Jesus estava cansado e ele sentou perto do poço, no poço de Jacó, e para descansar. Então, muitas das vezes vocês homens e nós mulheres, às vezes nós precisamos descansar, sabe? Parar para recarregarmos as nossas forças. E como diz o Salmo 22, é no Senhor que a gente cansa e é no Senhor que a gente vai descansar. Aproveita aqui também, como eu sempre falo com os amigos, com as amigas, nada disso de achar que é ficar o dia inteiro de barriga para cima assistindo série que vai te descansar, ou é pra praia ficar bebendo, escutando músicas horrorosas que vai te descansar. A gente cansa e a gente descansa na presença de Deus. Então você pode fazer o teu momento de descanso fazendo uma limpeza na tua cabeça, desconectando aí, boa noite, Raila, desconectando aí esse monte de propaganda que você recebe, esse monte de coisas consumistas que tu segue aí no Instagram, esse monte de e-mail de promoção que tu fica recebendo no teu e-mail, essas músicas horrorosas com letras feias, com letras indecentes, com letras que falam de traição, de, né, talvez um empoderamento feminino desnecessário, uma briga que você não precisa comprar. O teu pai, você é filha, eu sou filha de Deus, a gente não precisa buscar esse empoderamento, né, exagerado, desnecessário. Então essas músicas que falam de bebida, de festa, de traição, você não precisa disso, mulher. Quem sabe esse descanso que você precisa na tua vida é só fazer uma limpeza aí no teu celular. Parar de dar confiança para pessoas que não te merecem, que não vão te levar para perto de Deus. Talvez seja só esse o descanso que você precisa. Só fazer uma limpa aí no teu WhatsApp, parar de perder tempo com mensagens que não vão te levar para perto de Deus, que te levam para a perdição, que te levam a pecar, que te levam a pecar contra o 6º mandamento, a não pecar contra a castidade.
Talvez evitar de ficar falando com vocês homens, mulheres, casados, comprometidos, destruir famílias. Tantas das vezes nós somos tentados, né, pelo inimigo por esse pequeno aparelho que está aqui na nossa mão e que causa uma desgraça na nossa vida. Boa noite, André, que Deus te abençoe, meu amigo, seja muito bem-vindo. Talvez a maior desgraça que pode estar acontecendo na tua vida seja o tempo que você perde com esse celular aqui que você está me vendo, mas que pode estar te levando a pecar e a fazer você perder a tua família, perder os teus bens, perder a tua alegria, perder a tua paz, perder teus filhos. Talvez seja só esse descanso que você precisa. Por isso que não adianta achar que vai viajar, vai tirar 15 dias de férias, vai para longe, vai para uma cidade nova e vai voltar são e salvo, novinho, novinho em folha. Não vai. Salmo 22, é o Senhor que nos leva a descansar nas águas tranquilas. É Ele que vai nos dar esse descanso nos campos verdejantes. Então, convido você, especialmente mulheres, no dia de hoje, mas vocês também, meus queridos e amados irmãos, que a gente possa se dedicar no dia de hoje a buscar. Boa noite, Saulo, que Deus te abençoe, que a gente possa se dedicar a buscar essa tranquilidade e esse descanso nas coisas simples que a gente precisa tomar decisões sérias na nossa vida. E assim, Jesus parou para descansar um pouco perto do poço, e aí ele começou a ter esse diálogo com essa mulher, e aí já começa o estranhamento, porque Jesus, como judeu, não poderia falar com uma samaritana, que eles não se falam, os judeus, né, não falavam com os samaritanos, e ela já estranhou isso, e Jesus pediu ela para dar um pouco de água para ele. E aí ela fala, mas como que você me pede água? Aí Jesus fala para ela que se ela fosse mais esperta, né, que ela ia pedir para ele, né, essa água da vida. A água que eu lhe der virá, aqui João 4:13. Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dá-me dessa água para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vá e chama teu marido e volta cá. E a partir desse momento nós vamos fazer a leitura na íntegra. Então Jesus fala com ela que ele tem essa água da vida, que quem toma essa água jamais terá sede. E é isso, querido e amado irmão e irmã. Minha irmã, hoje no Dia da Mulher, boa noite, Nath, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E é isso, mulher. Você pode fazer tranquilamente essa limpa na tua vida, limpa na tua rede social, limpa no teu WhatsApp, limpa no teu Spotify, nos teus e-mails, no YouTube, na Netflix. Pode fazer tranquilamente essa limpeza, tirando tudo que não agrada a Deus, porque é só a partir dele que você vai tomar essa água da vida, que quem toma dessa água jamais voltará a ter sede. É só o Senhor que preenche o vazio, as feridas do teu coração. E como nós falamos ontem, quem coloca sua expectativa em outro ser humano sempre vai ser frustrado. Mas não existe ninguém que colocou sua expectativa e sua esperança em Deus e que foi frustrado. Não existe isso, querido e amado irmão e irmã, porque é Ele que nos dá essa água da vida que jorra até a vida eterna. Até o fim dos tempos Ele vai nos sustentar enquanto tivermos vida aqui nessa terra. Então nós vamos à leitura do Evangelho de hoje, de João 4, a partir do 17. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu.
Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou, que perguntas? Ou o que fala com ela? Mas a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por conta da palavra da mulher, que lhe declarara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das palavras da mulher. E diziam à mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas santas palavras do Evangelho possamos ser perdoados dos nossos muitos e graves pecados e que as palavras do Evangelho venham ao nosso coração e nos deem a graça da conversão. Amém. Pedimos que o Senhor, assim, queridas mulheres, possa nos dar a graça. Oi, boa noite, doutor Murilo, que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Pedimos assim, queridas mulheres, para o Senhor nos dar sabedoria. Como essa mulher foi sábia. Olhem só, a samaritana, boa noite, professor Luiz, que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Essa mulher, ela, no começo do Evangelho, ela já vai escondida, meio-dia, para pegar água, né? Então, é uma mulher, né, de vida fácil, que ela é rejeitada da sociedade. As pessoas não podem passar por ela tem que ficar escondida. Então, a partir desse encontro com Jesus, que Jesus olha para ela e fala, quando ela fala em relação ao marido, que Jesus pergunta, vai lá e chama o teu marido para vir aqui. E aí ela assume que ela não tem marido, porque ela já teve 5 e o que ela tá agora não é marido dela. E o Senhor fala, é isso mesmo, isso aí, os de antes, o que você tá agora não é. Você teve 5 já. E aí ela, identificando isso, já se assusta, e mais tudo que Jesus revelou da vida dela, ela entende que Jesus aqui, ela diz que ele é um profeta. Jesus respondeu, um minuto só. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? E aí, ela sai dali, já correndo, já tendo se surpreendido. E esse encontro com Jesus fez com que aquela mulher, que antes ela nem mesmo tinha coragem de buscar água para não encontrar com as outras pessoas, ela responde à medida que ela abre o coração dela
E ela identifica: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Quando Jesus falou, já falou para ela: ó, realmente, você não tem marido não, esse que você tem não é teu marido. Em outro momento vamos estar falando disso também, da importância dos relacionamentos. O que você tá não é teu marido. E aí vem essa reflexão: as pessoas que a gente está convivendo na nossa vida de namorados, de noivos, de vida conjugal, será que é teu marido mesmo? Será que é? Será como que tá essa relação? Todas as vezes que nós pecamos, né, todo pecado, já lemos aqui algumas vezes a lista dos 10 mandamentos, e os pecados são aqueles que ferem os mandamentos. Então, como que tá a tua vida, os teus relacionamentos também? Tenha certeza, querido e amado irmão e irmã, que o relacionamento é uma forma dessa outra pessoa que está do teu lado te levar para Deus. Mas se quem está do teu lado não te leva para Deus, querida, especialmente no dia de hoje, querida mulher, é a hora de você parar com isso, de você se livrar desse relacionamento. Que os teus relacionamentos te levem para perto de Deus. Que promovam a conversão, que todos busquem a conversão em uma vida de santidade e, quem sabe, o sacramento do matrimônio. Ou então, se não for para isso, é a hora de terminar esse relacionamento. E Jesus pega bem nessa parte aqui hoje, dessa relação com o marido. Ele não é teu marido. E ela reconhece isso. E vê em Jesus o profeta. E essa mulher, e Jesus vai revelando ali a realidade da vida que ela tem levado. E ao encontrar com Jesus, essa mulher que não tinha coragem de pegar a água perto de outras pessoas, ela já sai pela cidade afora, sai correndo, deixa o seu cântaro para trás. Então ela não precisava mais de água. Agora o que ela quer é falar para todo mundo desse Jesus, desse homem, desse Cristo que chegou e está ali para revelar a verdade, para se mostrar como um caminho para ela e para tantos outros. Então, esse encontro com Jesus é o que a gente é chamada. Nós somos chamadas hoje, mulheres, a nos encontrarmos com Jesus, porque à medida que a gente se encontra com Jesus, aí o cântaro passado dela, o que ela precisava para sustentar, né, para levar água, para ela viver aquela vidinha antiga dela, ela já não quis mais saber daquele cântaro, ela não quis mais saber daquela água que ela bebia, ela quis saber de uma vida nova. E essa vida nova, ela sai correndo e vai falar para as pessoas. Ela nem podia chegar perto, agora ela já vai profetizar ali, já vem chamar, vem cá ver. Ele não é o Cristo, olha, ele revelou toda a minha vida, ele revelou os meus pecados, olha, ele conversou comigo. Ele me apontou um caminho. Boa noite, Guilherme, que Deus te abençoe. Ele me apontou um caminho, gente, vem cá para ver. Então, que você também possa ter. Bruna, seja muito bem-vinda. Boa noite. Que você também, mulher, que você possa ganhar essa força, essa coragem a partir do momento que você se encontra com o Senhor. O Senhor espera mulheres corajosas, íntegras, para serem as que levam a mensagem de Deus para o mundo, como essa mulher fez. Olhem só, quem nem chegava perto das pessoas, quem ia escondido para pegar água, de repente já deixa até a água para trás e vai conversar com todo mundo, sai pela rua gritando. E aí, eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher. Então, querida mulher, talvez que pode estar faltando na tua casa, e para vocês homens também, mas hoje especialmente por causa da palavra daquela mulher, muitos se converteram. Então o milagre que tu não está vendo na tua casa pode ser muitas das vezes por conta da tua falta de coragem, da tua falta de confiança, dessa entrega, dessa escolha que você ainda não fez pelo Senhor. Esse Senhor que está só te esperando, que está aí, que senta do teu lado e que quer conversar contigo. O Senhor está te esperando nessa quaresma, está te esperando na fila da confissão, está te esperando lá com o padre, com o pastor, para você tomar essa firme decisão de falar, de proclamar as boas novas, a verdade que vem do Senhor, o caminho que Ele quer te mostrar e mostrar para a tua família, como chegar ao céu, como ter a salvação, como ter uma vida de paz aqui na terra, mesmo em meio aos sofrimentos.
Ele me disse tudo quanto tenho feito. O Senhor já vê tudinho que você faz. E mesmo assim, mesmo em meio às nossas fraquezas, Ele nos espera, Ele abre os braços para nos receber. Bom dia, evangelista, que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos. E aí muitos samaritanos foram ter com ele, pediram para ele ficar mais um dia e disseram à mulher: já não é nem mais por conta da tua declaração que nós cremos, mas nós ouvimos e sabemos ser esse verdadeiramente o Salvador do mundo. Que você tenha essa certeza, querida mulher, querido homem, queridos irmãos, que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo e quer salvar a tua alma. Morreu pela humanidade inteira, mas Ele morreria se a da humanidade fosse só uma pessoa, fosse só você, fosse só eu. Quem dá a vida por você, meu irmão, minha irmã? Boa noite, Romério, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Quem dá a vida por você nessa terra, meu irmão, minha irmã? É só Jesus Cristo. Ele deu a vida por você. E assim, eles já sabem que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E quem ajudou a carregar a cruz do Salvador do mundo foi Simão de Cirene. Hoje, aqui na leitura do livro A Cruz de Cristo, vamos para o 19º dia, Simão de Cirene. Aquele sirineu que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Imaginem só, talvez hoje possa ser, especialmente mulher, no dia de hoje, talvez hoje pode ser um dia onde você vai ajudar a Jesus a realizar o plano dele de salvação na tua casa, na tua família, com aquela limpeza que a gente começou a falar no programa. Esse descansar que a gente precisa descansar a nossa cabeça e começa a ser pela limpeza que a gente precisa fazer no nosso celular, pelos 10 mandamentos que a gente precisa colocar aí, né, Romério? Boa noite, que Deus te abençoe. Que a gente precisa fazer essa limpeza no nosso celular, consultar os 10 mandamentos, usa o chat de GPT para tanta coisa. Se não tem a Bíblia na mão, coloca aí no chat, consulta os 10 mandamentos, olha para eles e vê aí o que eu não estou conseguindo fazer, como que eu estou ferindo ao Senhor. Todas as vezes que nós não cumprimos um dos 10 mandamentos, nós estamos ferindo a Jesus Cristo. E já é hora, mulheres, de tomar uma decisão. A tua família está dependendo da tua decisão, da tua mudança de atitude. E assim, hoje aqui na leitura de Simão de Cirene, esse sirineu, no início aqui da leitura, Jesus estava muito debilitado e viam-no tropeçar com frequência. A tradição nos mostra que ele caiu ao menos 3 vezes. Parecia que não conseguia mais alcançar o pequeno cume do Calvário. Mas os que o haviam condenado tinham um maior interesse que ele chegasse com vida no lugar. Queriam um homem crucificado, não um cadáver para enterrar. Então, depois de Jesus já ter passado a noite sendo flagelado, a parte da manhã, todas as humilhações, praticamente toda a pele do seu corpo já havia sido arrancado, vários pedaços de músculo do seu corpo já haviam sido arrancados, suas costelas já aparecendo os ossos, ainda tinha que carregar a parte transversal da cruz sobre os ombros com as mãos amarradas. Então ele carregava amarrado aquela madeira pesada sobre seu ombro. E ali, aquela madeira que pesava aproximadamente 50 quilos, quase o peso das pessoas daquela época, que é o peso de um homem naquela época era em torno de 60 quilos. Então, aquela madeira pesada sobre os seus ombros, Jesus ia carregando aquilo, caindo, né? Já falamos essa semana também que todas as vezes que caía, Jesus, por estar, né, com as mãos amarradas, toda vez que Jesus caía, ele caía de frente com o rosto por terra. Imaginem o tamanho da dor e do sofrimento, de já estar naquele estado e ainda caindo, pedra, terra, areia, aquele sol escaldante. E aí, ainda tem que andar com essa
né, com essa parte transversal da cruz nos ombros, e aí ele estava caindo. Só que aí, por que pediram, né, essa ajuda para Jesus? Porque eles não queriam quem, né, condenou os judeus que estavam ali levando, né, Jesus a essa condenação. Eles não queriam que Jesus chegasse lá no Calvário, eles queriam que ele fosse para a cruz. Eles não queriam que Jesus morresse no meio do caminho, né? Como diz aqui, eles não queriam alguém para enterrar, eles queriam alguém para crucificar. Então, eles viram que estava tão difícil já para Jesus, que aí eles pegaram o Simão de Cirene no meio do caminho, que ele estava vindo, né, da roça, do campo, e colocaram ele para ajudar a carregar. E aí, Jesus sentiu alívio físico com a ajuda do sirineu. Como é que ele terá manifestado o seu agradecimento? Com um olhar? Com poucas palavras? Jesus deve ter se mostrado agradecido a Simão com um gesto, talvez com alguma palavra sussurrada, e sobretudo com o dom da fé, para ele e depois para os seus filhos. O Senhor é sempre um bom pagador. O próprio Simão nunca chegou a imaginar que aquele seria o maior dia da sua vida. Ajudou o Filho de Deus no seu caminho para a cruz, para a redenção do gênero humano. Podemos pensar que deve ter participado na descida do corpo de Jesus da cruz e permanecido ao lado de Maria naquelas horas tão densas e emotivas. Onde estavam os apóstolos que não tinham vindo em ajuda do seu mestre? Onde estão os amigos? Ninguém se apresentou. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, boa noite, Bianca, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E aqui nós vemos onde estão os amigos. Talvez nessa hora da cruz, todo mundo vai fugir. Na hora da tua dor, pode ser que todos te abandonem, mas tenha certeza que Jesus vai estar sempre do teu lado para te ajudar a carregar essa cruz. E, como nós já vimos, talvez seja esse o código. Vimos essa semana, né? Agora hoje domingo, mas na semana que passou, que talvez seja essa a regra, a lei da amizade com Jesus. A cruz, carregar a cruz, o sofrimento, faz parte do código de amor de Deus para com a humanidade. Uma vez que ele não poupou seu único filho. Uma vez que ele não poupou Maria, a mulher que ele escolheu para ser perfeita, para ser sem pecado, para ser a mãe do seu filho. Imaginem, tinha que ser uma mulher muito especial para ser a mãe de Jesus. Tem que ser uma mulher muito especial. Imagina só, é o meu filho, é o filho de Deus. Essa mulher tem que ser, né, perfeita. E essa mulher perfeita teve que aguentar ver o filho em carne viva, perdendo todo o seu sangue pela rua, sendo humilhado, cuspido, chicoteado, empurrado pelas ruas afora. Imaginem só, essa mulher que Deus tanto amou também não foi poupada da dor. Então, querido e amado irmão e irmã, querida mulher, o sacrifício que você tiver que fazer por amor a Jesus, tenha certeza que ele, como diz aqui o livro, Jesus é um bom pagador. Ele vai te recompensar. E o melhor de tudo é saber que esse tempo de vida aqui na Terra é irrisório, é muito pequeno. Então, o que você tiver que aguentar, aguenta firme, na certeza que Jesus está contigo. E a nossa vida, tudo que a gente planta, não é para colher aqui, é para colher na eternidade. E todas as vezes que você escolher pelo Senhor, tenha certeza de que Ele está contigo, está feliz e que Ele vai te pagar. Se não aqui nessa terra, que tudo bem não pagar, não receber nessa terra. O que importa é receber na eternidade. E aqui, e junto de Cristo aprenderemos como a alegria não está nunca muito longe da cruz, acolhida com amor e por amor. Os que desconfiam da cruz é porque não estão feitos para o amor. Amor e cruz estão sempre juntos.
Não adianta falar que ama sem ter sacrifício, sem ter negação, sem deixar de fazer uma coisa que você queria muito, abrir mão da tua vontade por amor. Por amor ao próximo e especialmente por amor a Jesus. Boa noite, Daniela, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Desde há muitos séculos, os padres da igreja aplicaram a Cristo na sua paixão a figura das águas amargas de Mara, que se transformaram em doces ao contato com o bastão que sobre elas lançou Moisés. Êxodo 15, 23. A amargura da dor torna-se doce junto de Cristo paciente. Ele espera que nos unamos ao seu sacrifício redentor, agora. Não é demasiado tarde para acompanhá-lo. Chegaste num bom momento para carregar com a cruz a redenção. Está se fazendo agora. E Jesus precisa de muitos sirineus. Ele conta conosco. Amém, Dani. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Parabéns pelo seu dia. E sim, o Senhor conta conosco. Conta com novos sirineus. Sirineus do século 21. É o nosso sim, a nossa entrega, a nossa confiança. É a nossa capacidade de carregar a cruz nossa de cada dia, nossa pequena, como ele diz aqui, a cruz pequena de cada dia, nas dificuldades normais de qualquer dia, que procuraremos aceitar com paz e no espírito de renúncia diária, no cumprimento dos deveres de cada momento. E junto de Cristo aprenderemos que os que desconfiam da cruz é porque não estão feitos para o amor. Só quem ama é capaz de carregar a cruz e Jesus está disposto a carregar conosco a nossa cruz diária, porque a maior cruz ele já carregou por cada um de nós e deu sua vida por cada um, por cada uma. Então assim, queridas mulheres, no dia de hoje, boa noite, Nicolas, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E assim, no dia de hoje, queridos e amados irmãos e irmãs, queridas mulheres, o Senhor nos chama, nos convida a fazer como aquela mulher que estava lá, aquela samaritana lá naquele poço. Vivia antes escondida, com medo da sociedade, mas depois de encontrar a Jesus, ganhou força, ganhou coragem, foi anunciar o Cristo, levou tantos à conversão e é o que o Senhor está esperando no dia de hoje. E é isso, né? Quem desconfia da cruz não está pronto para amar. Então é arregaçar nossas manguinhas, né? Vamos levantar nossas mangas, aceitar a nossa cruz e saber que a gente não está sozinho, não estamos sozinhas para carregar. E o Senhor precisa da gente, como do Cirineu. O Senhor, para cumprir o plano dele da salvação, da redenção na tua casa, na tua família, ele conta contigo. Possamos abrir o nosso coração nessa noite para a vontade do Pai em nossas vidas. E assim, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Vamos rezar uma Ave Maria também em honra e comemoração ao Dia da Mulher e saudando a Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite, Vera. Boa noite, Leonel.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até amanhã, nosso programa, 6h30 da manhã, com a graça de Deus. Um beijo, boa noite e parabéns a todas as mulheres.